analista de tecnologia sênior da Dow Química, maior indústria química, maior indústria de base, ciência de base do mundo. Possuo aí algumas certificações da Microsoft e sou MCT e também sou MVP Microsoft Viva, que recebi o prêmio aí no ano passado. Então, o QR Code leva para o meu LinkedIn, né? Quem quiser me chamar depois trocar um papo. Vou falar um pouco dos nossos patrocinadores, então muito obrigada aos nossos patrocinadores. Estou muito feliz de estar no Unip, sou cria da Unip, me formei na Unip, de Jundiaí, na minha terra. E é isso. Então, vamos lá. Antes de falar exatamente sobre a ferramenta, eu gostaria de apresentar um pouco sobre o mercado de trabalho, porque não tem como falar sobre Viva sem falar sobre cultura e mercado de trabalho. Então, antes a gente pode começar falando sobre a mudança para o trabalho híbrido. Nós tínhamos ali, antes da pandemia, então, uma rotina, né, ia todo dia trabalhar e tudo mais, presencial, por mais que a gente já existisse, né, o home office, né, era mais comum o nosso trabalho presencial. E aí, a gente sabe o que aconteceu, né, em 2020, ali, a pandemia e tudo mais, o home office ele começou a se tornar habitual, né, por mais que não fosse uma cultura, aconteceu, né, as pessoas foram obrigadas a começar a trabalhar de casa. E aí, nós passamos para, hoje, quando eu comecei a apresentar ao vivo, eu só tinha esses 3 pontos aqui, né, então, no trabalho, a gente saiu de casa e foi começar a trabalhar em casa, a gente saiu do escritório, foi começar a trabalhar em casa. E hoje nós temos um 4º ponto, então eu adicionei para essa apresentação um 4º ponto, que é o que está acontecendo com o mundo hoje? A gente vai voltar a trabalhar presencial ou não? E aí isso vai fazer sentido quando a gente começa a falar de cultura para introduzir o tema do Viva. Antes de falar do Viva, vamos falar dos desafios que nós temos no mercado hoje. Todos esses dados são de uma pesquisa que se chama Work Trend Index, que, em tradução literal, é o futuro, tendência do futuro do trabalho. E nós temos alguns desafios, tá? Então, quais são esses desafios? As pessoas são interrompidas em média 285 vezes por dia. E isso considera-se reunião, e-mail, mensagem, alguém passa na sua mesa e pergunta, você está em reunião? Isso aí considera-se né, você está sendo interrompido. Falta de planejamento. Então, 60% das reuniões, elas são não agendadas. Então, a média é o que você vai fazer amanhã, eu preciso conversar com você e tudo mais. Mensagens fora do horário comercial aumentaram 15% ano a ano, desde quando essa pesquisa começou a ser feita. E um dado que me assusta um pouco, que é reuniões após as 8 cresceram 16%. Se você não trabalha em turno, né, trabalha no período comercial, isso já é fora do seu expediente de trabalho. Aumento de demanda. 53% dos líderes afirmam que a produtividade precisa aumentar. E esse número é engraçado, porque quando eu comecei a falar de Viva, lá em 2022, eu apresentava um dado falando que a demanda de trabalho havia aumentado, né, principalmente nas áreas de TI, a medicina, né, por conta da pandemia. De fato, a demanda havia aumentado. Só que hoje a gente vê um dado contrário. 53% dos líderes afirmam que a produtividade ela precisa aumentar. Então, a gente está tendo um contraponto, onde não só a PFL, mas falta energia, né? A pesquisa mostra que 80% da força do trabalho global, tanto líder quanto colaborador, dizem que não tem tempo ou energia suficiente para realizar as suas tarefas, que entra em contraste com o dado de cima. Então, as pessoas, os líderes dizem que precisam de produtividade, mas que a gente não tem força para realizar aquilo que a gente já possui, né, de demanda. Outro ponto, temos uma conexão para melhorar. 48% dos colaboradores e 52% dos líderes dizem que o trabalho está caótico e fragmentado. E o outro ponto é que a gente precisa melhorar a comunicação. Então, 82% dos líderes dizem que 2025 é um ano decisivo para repensar estratégias de operações. E aí isso se dá por diversos fatores, como a IA, né? Então, está todo mundo querendo colocar IA onde não necessariamente precisa colocar
IA. E outros pontos, né? A indústria de manufatura, por exemplo, está passando um grande turbilhão e tantas outras indústrias no cenário mundial. Tá, e aqui eu te apresento o Microsoft Viva, que é a primeira plataforma de experiência do colaborador do mundo. E é a solução que vai trabalhar comunicação, conhecimento, aprendizagem, insights e bem-estar. Com os pontos de alinhar missão impulsionar a missão e alinhamento, habilitar a força de trabalho e desempenho e também ajudar na medição de engajamento e produtividade. E aí, aqui, quais módulos compõem o Microsoft Viva? Nós temos aqui o Viva Connection, que é a cultura de comunicações. Eu chamo esse aqui de o SharePoint para base da Mercury. E aí, por quê? Porque, na verdade, esse daqui é o SharePoint, mas modelado dentro ali do Microsoft Teams. E é a nossa intranet inteligente. Então, além de estar, né, nós temos aí alguns pontos, né, não vou dizer necessariamente inteligência artificial, mas eu tenho um feed personalizado. E eu também tenho um layout muito mais amigável para o usuário. Então, sabe aquela cara do SharePoint padrão? Né? Nem sempre ela é tão amigável. Eu não acho, hoje eu acho ele bem bonitinho. Mas o Viva Connections é mais amigável ainda. Depois nós temos o Viva Insights, que vai trabalhar produtividade e bem-estar. Então, ele é literalmente um módulo que te pergunta como você está se sentindo. E temos o Viva Engage, que é a comunicação simplificada, que é a nossa rede social corporativa. E seguindo, nós temos o Viva Learning, onde a gente vai trabalhar a habilidade de crescimento. O principal ponto do Viva Learning é que é uma plataforma de LXP e não LMS. LMS a gente conhece que é Moodle, por exemplo, Coursera, onde a gente tem um ponto de eu posso aplicar provas, eu tenho uma gestão mais eficiente dentro da plataforma de como os alunos estão se comportando. Isso quer dizer que o Viva não dá isso? Não. O Viva Learning, na verdade, ele vai trabalhar a experiência de aprendizagem. É um aplicativo de aprendizagem dentro do Microsoft Teams. As pessoas podem usar o web também, mas é especificamente dentro do Teams. Que vai trabalhar feed personalizado, então eu vou falar com a plataforma o que eu quero aprender. E eu já tenho algumas fontes de conteúdo inclusas dentro do Microsoft 365, como Microsoft 365 Training, o Learning, LinkedIn Learning e, se você produz seu próprio conteúdo, o LinkedIn Learning, tá? Esses 4 módulos, se você já possui qualquer suíte do Microsoft 365, ele já está incluído. Isso tudo dentro do Teams e utilizando o ecossistema do Microsoft 365. E continuando, nós temos outros módulos, né? Esses módulos já são considerados parte da suíte Premium, que vai trabalhar o curso do Viva, que é uma ferramenta de pesquisa de clima, mais voltada para equipes, tá? Então isso aqui eu vou deixar na mão de um gestor, e é uma ferramenta mais simples para eu entender como que a minha equipe está performando, se eles estão felizes, se não, enfim, experiência de pesquisa de clima como um todo. Depois tem Viva Amplify, vai trabalhar a campanha de comunicação, inclusive se sua empresa utilizava o Company Communicator, esse daqui é o substituto oficial do Company Communicator, que eu tenho um gerenciamento centralizado de campanhas de comunicação. Então eu vou criar uma campanha de aumento de VR, por exemplo. Eu vou só definir o conteúdo, colocar as imagens, e a ferramenta vai me ajudar a publicar isso a partir de um clique de botão. Então eu vou escolher as plataformas Teams, Outlook, SharePoint e Viva Engage. Eu faço só uma vez e a plataforma publica. Ela faz essa publicação assim, bem, enfim, em grande demanda, né? E o Viva Gate, que também é pesquisa de clima, mas ele não bate de frente com a pessoas do Viva. Por quê? O Viva Gate é uma ferramenta de pesquisa de clima para alta gestão. Então, por aqui o RH e a alta diretoria
tem ali uma visibilidade de conquistar o clima da empresa como um todo, tá? E aqui também, o Dragante ele trabalha com psicologia, né? Então, eu vou trabalhar a parte, como posso dizer, a parte psicológica mesmo de como ele vai me ajudar a interpretar, baseado em psicologia, de como as pessoas estão ali dentro da empresa, tá? Mais uma vez, tudo isso eu posso utilizar o Teams utilizando o ecossistema Microsoft 365. E aí você pode me falar, Milena, mas tem muita coisa e eu não quero começar tudo de uma vez. A gente entender qual que é a sua dor hoje. Problemas de conexão com uma liderança, colaboração, eficiência de processos. Então, definir qual que é a minha dor e como cada módulo do Viva pode trabalhar nessa dor específica. E agora, eu preparei um caso de uso que não é um caso real, é um caso fictício, mas que pode bem facilmente se tornar um caso real. Que eu criei a Dollar Solutions, né, baseado no cachorro da minha mãe, não no cachorro da minha mãe. E qual é o ponto aqui da Dollar Solutions? Nós temos 500 colaboradores e está atuando de forma híbrida. E quais são os desafios? Baixo engajamento em pesquisa, comunicação entre as áreas deficiente, falta de visibilidade sobre o desenvolvimento e sobrecarga de informações e ferramentas conectadas. Então, aquela empresa que, tem um problema aqui, vou fechar essa ferramenta. Apareceu outro problema, vou fechar essa outra ferramenta. Então, eu tenho sobrecarga de informações, vocês não sabem acessar as coisas, eu tenho muita ferramenta para gerenciar. E quais são as pessoas envolvidas aqui nesse caso? Eu criei o Jubes Cleison, que é analista de RH, e qual que é o problema dele? Ele quer trabalhar engajamento, cultura, bem-estar e treinamento. E o desafio é baixa participação e impacto difícil de medir. E a Mauricélia, ela é especialista de TI e o foco dela é integração, redução de complexidade e adoção. Porque TI tem que ser simples, né? É bom que a gente trabalhe com a simplicidade. E um ponto muito legal do Viva, inclusive de falar nesse caso, a TI ela nunca vai atuar sozinha. A TI sempre vai ser um ponto de contato para trabalhar com as partes interessadas. E quais são elas? Marketing, RH, Public Affairs, né, que é a gestão de relacionamentos, enfim, as partes interessadas como um todo, tá? Tá, e aí o que eles decidiram? Então a Mal e o Jubes sentaram lá e falaram assim, poxa, a gente tem aqui no Microsoft Viva. Eles vão trabalhar 4 módulos: Viva Connections, o Viva Insights, o Viva Learning e o Viva Engagement. A gente tem aqueles desafios. Quais são os resultados esperados? 40% em campanhas internas, que a gente vai colocar na internet, melhora no bem-estar organizacional, 60% 60% de adesão nos treinamentos e eles querem melhorar o engajamento, então 50% a mais na comunidade do Agora eu vou sentar, com licença, porque a gente vai começar a demonstração. Então eu preparei a demonstração.
aplicativo, né, eu posso transformar isso no aplicativo do Microsoft Teams. E nós temos alguns pontos para trabalhar, né? Então eu coloquei aqui os nossos valores, os resultados da empresa. Os nossos valores, o resultado da empresa, eu coloquei mais algumas coisas, mas acho que ele está tímido hoje, né? Sábado também, né? E nós temos um ponto muito interessante dentro do Connections, que é o painel. Então, esse daqui é um painel ou dashboard também, dependendo da linguagem que está ali no seu Microsoft 365, onde você vai concentrar todos os cards que você julga interessantes. Aqui eu deixei manchete, então as notícias da empresa. Aqui conhece a dólar. Lembra que a gente tinha comunicação entre as áreas eficiente? Aqui é um ponto muito legal para deixar tudo o que está acontecendo na empresa. Porque assim, as áreas elas conseguem saber o que está acontecendo. Aqui eu deixei o card do OneDrive, isso daqui é pessoal do colaborador, então ele vai entrar e ver o seu próprio OneDrive. Tarefas, mesma coisa, posso enviar elogios, posso procurar pessoas e também já deixei o card do Viva Learning, tá? Aqui temos algumas fotinhas, né? Então eu deixei pouco fotinhas, mas se você tem um manual de marca, por exemplo, você pode deixar disponível aqui. LinkedIn Integration, então temos cards personalizados que não são da própria Microsoft, mas você pode utilizar, tá? E exame periódico, por exemplo. Então sabe aquele exame que a gente precisa marcar, todo ano, para ver se está tudo certo? Você pode deixar um botão aqui para a própria pessoa marcar esse exame. E recursos, né? Então eu coloquei aqui o rango, previdência privada, plano dental, auxílio fone, auxílio farmácia, todos os benefícios que a empresa tem, você pode deixar disponível. Legal, então a gente viu o Viva Connections. Depois, vamos ver o Viva Learning, que é a nossa plataforma de experiência de aprendizagem, tá? Então ele fala, oi Milena, o que está em andamento, posso deixar cursos salvos, o que mais? Eu tenho aqui cursos que são interessantes, no Viva Learning para Microsoft 365, eu não consigo alterar, tá? Mas se você adquirir o valor do Premium, você consegue alterar os destaques também. E aqui também eu tenho o Dollar Academy. Eu já publiquei aqui alguns cursos que o meu colaborador ele pode acessar sem sair do Teams. Então, você cliquei, escolhi e oi negócios. Então, essa aqui é a trilha que as pessoas precisam fazer. Vou fechar aqui, vamos voltar. Deixa eu tentar diminuir mais esse o Oi Copilot é a mesma coisa. Então, você viu que eu trabalhei com PowerPoint e agora eu estou fazendo o Word. Tá, gostei desse curso, vou salvar aqui, ele entra como favoritos. Também posso marcar isso como concluído para que a pessoa possa ver, tá? Legal. Cursos relacionados, tá? E as outras fontes que eu tinha comentado, tá? Training, Learning e LinkedIn Learning. Outro ponto, vamos mostrar aqui o Viva Insights, que é o que te pergunta o que você está sentindo. Então, o Viva Insights ele é a minha plataforma preferida do Viva. Pessoalmente, eu gosto muito do Insights. E na visão geral, você tem um batidão ali de tudo que a plataforma oferece. Enviar elogios para as pessoas a partir de um clique, iniciar um plano de foco diário. Então, você gosta de ter 2 horas de foco. Ele entende aqui e já planeja o meu tempo de foco. Eu apertei o botão e ele já me confirmou. Vou reservar 2 horas de tempo do seu foco por dia. E aí ele vai travar a sua agenda e vai ativar o não perturbe, que é eu não vou receber notificação do Teams, que eu acho que é o que mais dá o senso de urgência, né? Então você vai poder parar para fazer uma apresentação, estudar, fazer o que você precisa fazer. E desconectar também no período
Teams e do Outlook no seu celular. Né? Se você tem o Teams e o Outlook instalado no seu celular, você não recebe mais notificação. Legal. Aí tem aqui eu posso reservar outros tipos de tempo de foco. E isso daqui é novo na ferramenta, eu gostei bastante, que é o seu progresso. Né? Então, uma pessoa que está lutando para se organizar, a ferramenta consegue te falar, olha, você já fez isso, então você já definiu o seu lembrete, você já colocou quais são os dias do seu lembrete do documento virtual. Ele vai te mostrando tudo que você vai fazer na plataforma para você entender o seu histórico. E hábitos de comunicação, isso aqui é bem legal, que é como você está usando o seu tempo. Você está em reunião, você está em tempo de foco, você está usando e-mail, ele calcula tudo isso. Depois as guias nas redes de bem-estar, que é isso daqui, é bem legal. Então, aqui no comitê tem o elogios, o meu progresso, o reserva de foco e refletir sobre emoção. Esse daqui eu acho pessoalmente muito, muito legal. O meu histórico de emoções, que basicamente eu respondo para a ferramenta como eu estou me sentindo. E aí você consegue acompanhar como você está se sentindo. E aí você pode perguntar, mas Milena, por que eu vou responder para a ferramenta como eu estou me sentindo? Né? E eu vou te dar um exemplo prático. Eu tenho toque. Eu fui diagnosticada em 2023. E eu usava a ferramenta para entender como eu estava me sentindo. Eu dei um apego pessoal ao histórico de emoções porque me ajudou a entender como que estava flutuando o meu humor. Então me ajudou muito, me ajudou mesmo. E o meu gestor não tem acesso a essa informação, porque a Microsoft ela tem um trato de privacidade com o usuário. Então, não tenho API para tirar a informação, eu não consigo de maneira alguma saber como a Milena está se sentindo. E ele também consegue definir lembretes. Então, por exemplo, todo dia, às 4 horas, você pode mudar o horário depois, como que ele vai te perguntar como você está se sentindo, você não esquecer. Produtividade. Isso aqui é legal, seus hábitos de reunião, então se você responder no convite, se você durou mais de 1 hora, se teve sua proposição, todos os seus hábitos. E trabalho em equipe, como você está ajudando, como você está usando o seu tempo, não só em hábitos de comunicação, mas também em tempo de colaboração com outras pessoas. E o Vive Engage. O Vive Engage é a rede social corporativa. Então, o core dele, o centro dele, ele vai trabalhar em comunidades. Aqui eu estou no meu feed e nós vamos trabalhar em comunidades, porque lembra que o nosso desafio era que as pessoas trabalhassem na comunidade. E aí, lembra que eu falei que era inspirado no cachorro da minha mãe, no nome da empresa, então eu criei a intranet aqui com a cara do dó. Tá? Então, algo do dó. E aí, aqui dentro você pode trabalhar elogios também, posso deixar isso público para as pessoas, posso mandar GIFs, então bem-vindo à firma, let's go, e é isso, mandei aqui um parabéns para o Gustavo, que está me ajudando no evento que a gente vai criar juntos, né? Então, nada melhor do que elogiar, e é isso. Então, nós trabalhamos aqui com os pontos da ferramenta. Então, quais são os aspectos? Agora eu vou voltar, porque não sincronizou com o celular. Então, vou voltar para relembrar. A gente precisa de 40% em campanhas internas. A gente precisa de melhora no bem-estar. 60% de adesão a treinamentos e engajamentos. A gente acabou de ver as ferramentas. Como que eu vou medir tudo isso? Primeiro, a gente vai trabalhar com as campanhas internas. Campanha interna, a gente trabalha dentro da intranet. Então, vamos trabalhar aqui dentro. Como que eu vejo os resultados? Agora está passando. Agora está bonito. Ele estava tímido. Tá. Vem aqui, reticências. E ele tem um botão de análise. Isso daqui só vai ser aplicado para você se você é administrador do site. Exibir análises. Está carregando. Aí aqui você vai ter todo o tipo de análise que é necessário para o seu aqui entendimento. Então, quantos usuários as pessoas, quantos usuários tem, quantos usuários estão engajados, se estão
inscrições foram feitas e por onde as pessoas estão acessando? É pelo SharePoint Web? É pelo Teams Web? Pelo celular? Pelo tablet ou pela área de trabalho? Até mesmo para você entender como que você vai fazer essa comunicação. Usuários engajados por componente. Lembra que eu comentei do painel e do feed? Isso aqui vai te ajudar a entender por onde você vai postar mais. Se as pessoas estão acessando pelo dashboard, então quer dizer que as pessoas estão entendendo melhor o dashboard, então vou postar ali. E quantos usuários estão engajados? E detalhes do compromisso. De compromisso quer dizer o que as pessoas estão lendo mais. O card de manchete, o conheça a Dollar Solutions, o OneDrive, então você pode trabalhar com mais esses tipos de cartões. Aqui dentro você pode trabalhar de 7 a 30 dias. Tá? Então você pode ver os últimos 30 dias. E se você quiser baixar esse relatório, obviamente, isso aqui é um ambiente de teste, então eu vou ter todas as informações. Mas se você quiser, então fica mais bonito quando é um ambiente de produção. Mas se você quiser trabalhar no Power BI, por exemplo, deixar um negócio bonito para mostrar para o seu gestor, você pode trabalhar, exportar esse relatório e trabalhar esses dados depois. Legal, vou voltar aqui para o Connections. Então, no nosso caso de uso, desculpa, vou voltar mesmo. No nosso caso de uso, a gente já sabe como que a gente vai pegar os resultados do 40% de participação em campanhas. Na melhora do bem-estar, a gente viu o Viva Insights. E o Viva Insights, você vai falar, Helena, mas você me comentou que não tem como extrair os dados. Como que eu vou saber? A gente tem dois pontos aqui. Primeiro, o resultado do Insights, ele não vai ser quantitativo, ele vai ser qualitativo. E o Viva Insights, ele tem um módulo premium que se chama Insights para Gestão de Liderança. No nosso caso de uso, eu deixei no mais básico. Mas se você quiser saber como que a equipe está engajando em relação à produtividade, você pode ter o Viva Insights para Gestão de Liderança. Legal. Vamos voltar lá para os nossos dados. A gente precisa de 60% de adesão nos treinamentos. Cadê os treinamentos? Então, a gente clica aqui, vem no Learning. Então, você tem a sua universidade corporativa. Então, as pessoas estão engajando aqui na Dollar Academy. Legal. E agora, você, enquanto administrador, pode ser administrador de conhecimento ou administrador global. Clica aqui. Vou diminuir mais o zoom. E nós temos aqui. Opa. Deixa eu ver se isso aqui. Tá. Vou continuar falando e ela vai escutar.
de API. A gente não consegue negar, porque você fala assim, se a gente colocar no Power BI, né, a questão é que eu tenho que sempre estar salvando o CSV, correto? Aí dá para fazer via API? Dá para fazer. Eu vou ser bem transparente aqui. A API do Tuba Learning, ela não está funcionando 100% ainda. É possível, eu já tentei, mas ela ainda não funciona 100%, mas eu tentei alguns meses atrás, tá? Mas é possível, a gente sabe que a Microsoft está sempre atualizando, tá? A do VBGate, por exemplo, está ótima, mas é possível. Tá, já estou ensinando para a gente ver como as pessoas não portam. E o nosso caso de uso também pedia que as pessoas se engajassem mais na nossa comunidade. Então, as pessoas começaram a trabalhar, vamos pensar aqui no mundo hipotético, que começamos a preencher o VivaEngage, o VivaConnect, usar as ferramentas de fato. E como que eu pego os resultados do VivaEngage? Eu tenho que analisar o zero. E ele traz todas as informações. Opa, vou esquecer de querer. E ele traz todas as informações. E ele traz todas as informações de como as pessoas estão engajadas. No meu, mesmo sendo ambiente de teste, 50% das pessoas já bateram aqui, já bati. Então, quantos membros da comunidade, quantos membros estão envolvidos, quantos membros estão sendo alcançados, quantos novos membros tivemos, total de postagens e como está sendo essas postagens. É um elogio? É uma discussão? Discussão é quando é um post comum. Exibição de postagem. Quantas vezes está sendo visto, quantas mensagens estão sendo postadas, quando, inclusive, elas estão sendo postadas. Atividades da comunidade, né? Qual que é o alcance dela? Aqui tem 0, mas aqui continua 0. Aqui tem 1, dia 20 de outubro. Né? Tá, assim, as pessoas estão se comprometendo com reação, comentando, postando, todo mundo, só os membros, compartilhamento de conhecimento, não tem dados, principais conversas. Então, qual é o tópico principal, né, o tópico que as pessoas estão conversando? Tá? Legal. E eu também posso exportar isso. E também posso trabalhar com a API. Tá? A API do VivaEngage está muito boa. Então, você consegue trabalhar com a API também. Eu não sei se você ia fazer uma pergunta. Como vocês estão tratando a parte de moderação? Tem alguma mudança desde que de algum ano para cá? Porque a grande preocupação de alguns clientes era em relação a moderar o que os usuários vão falar ou publicar. Por exemplo, o funcionário saindo. Sim. Já viu, né? Como era da história. Eu sei que você pode, por exemplo, criar uma página onde você publique mediante programação ou que não tem interação, algo assim. Sim. Mas como que o Engage trata isso? Assim, tem alguma moderação? Legal. Muito boa pergunta. A moderação, ela, em relação à moderação, é evitar que as pessoas falem alguma coisa, ela continua a mesma. E qual que é, né? Para quem não tem a ciência. Eu posso evitar que as pessoas publiquem em uma comunidade, então eu posso criar uma comunidade e evitar que as pessoas publiquem. Posso fazer um post e evitar que as pessoas comentem nesse post. E também, em relação à moderação, eu também tenho o alerta de palavras. Então, você configura palavras, se a pessoa falar uma palavra que ela não pode falar, como, sei lá, guerra, bomba, coisas do tipo, você recebe um alerta ali no e-mail específico para as pessoas moderarem. E tem outro ponto, as pessoas também podem reportar conversas. Então, eu vi essa conversa aqui, não achei legal, você pode reportar. E aí, complementando, né, não sei que não tem relação com a pergunta, mas é muito importante, não existe VivaEngage sem governança. Não existe, não tem como, a plataforma não existe. Por quê? Eu estou lidando com usuários, e usuários é importante que a gente deixe as pessoas livres para elas falarem o que elas quiserem. Né? Até mesmo assim, eu não gostei do Open VR esse ano. Pode falar. Sim. Mas, por exemplo, eu não posso deixar que algo muito grave aconteça dentro da rede social. Então, eu preciso de uma governança, eu preciso de alguém responsável, um cara crachá, que fique lá, esporte, trabalhe com a API, que seja, para que veja o que está acontecendo na ferramenta. Sim.
E quais são os indicadores de sucesso? Depois que eles implementaram, a gente conseguiu mais leitura de comunicados, engajamento, desenvolvimento, 60% de adesão a trilhas, 50% de interações do Viva Engage. E quais são os qualitativos? Feedback dos colaboradores, então o que as pessoas estão falando, percepção da cultura, satisfação com ferramentas e facilidade de acesso à informação. Lembra que a gente tinha um problema de muitas ferramentas, as pessoas não sabem o que acessar. Então, está tudo ali dentro do Teams. Né? Até mesmo porque numa linha de adoção, a gente já usa o Teams para se comunicar, para fazer reunião, porque não deixar todas as ferramentas disponíveis no Teams. Acompanhamento contínuo, porque o trabalho ele não para. A gente implementou, teve o resultado, mas eu preciso continuar vendo como as pessoas estão engajando. Então, análise contínua, tanto do SharePoint, né, do Viva Connections, do Viva Engage e do Learning, e reuniões de alinhamento entre RH e TI. Então, RH e TI tem que estar sempre conversando. E o Extra, dashboard do Viva. Extra aqui, ideias e sugestões a mais. Você pode criar via API painéis do Viva para dentro do Power BI. E relatórios mensais dentro do 365 Code Center, porque eu também consigo acompanhar do seu portal. É isso. Obrigada você que assistiu. Obrigada à minha família que está aqui, então comigo aqui faz parte da minha família. E a organização da MVPcom. Como que eu faço parte aqui? Sim. Sim, para adquirir, você precisa de no mínimo o Microsoft 365, acho que é Business Essentials, esse está nessa linha ainda, não lembro mais. Faz tempo que eu trabalho com licenciamento. Você precisa do Microsoft 365 trabalhando na nuvem. Porque o que você trabalha dentro do seu computador é o Word, Excel, PowerPoint e o Office que a gente conhece. Mas o online não. Então você adquire esse licenciamento que vem com os serviços, você pode conseguir utilizar isso aí. E para implementar, é livre. Você pode trabalhar com o seu grupo interno, você pode trabalhar com